Ai, meu Deus, vamos lá. Será que ainda dá tempo de falar de metas ou já tá muito tarde? Se você tá cansada de se sentir perdida ou quer ir em busca da sua nova versão, fica aqui comigo nesse vídeo porque eu também tenho me sentido assim e eu tô completamente disposta a mudar esse meu cenário atual. Oi, meninas, tudo bem com vocês? Eu me chamo Elaine e sejam muito bem-vindas ao meu primeiro vídeo aqui no canal. Aqui vai ser um espaço confiável e seguro para gente que está se sentindo um pouquinho perdida ou confusa, mas que de alguma forma quer sair desse limbo, né? Que é a procrastinação, quer mudar o cenário atual, mas que de alguma forma não consegue. Aqui nesse vídeo eu vou falar sobre as metas que eu me propus realizar esse ano e tudo que eu vou fazer para conseguir alcançar elas durante um ano. Então, eu dessa vez estou me comprometendo com força mesmo, sabe? Então, esse daqui é o momento, se caso você ainda não tenha feito suas metas, de pegar papel e caneta e aí fazer junto aqui comigo, tá? Então, eu sempre fui aquele tipo de pessoa que chegou dezembro já tá juntando fotos para fazer mood board, já tá fazendo metas para o próximo ano, só que durante o ano se perde, nunca realiza. E aí fica deprimida, né? Acaba se comparando com as outras pessoas que, enfim, cresce de alguma forma e eu vivo vivendo a mesma vida sempre. Então, eu sempre fui esse tipo de pessoa que faz metas, mas que não realiza no decorrer do ano, né? Por se perder mesmo e procrastinar mais e mais. E aí, quando chega novembro, não dá tempo de realizar mais nada. E aí diz que vai fazer diferente no ano seguinte, e aí a mesma coisa, a mesma coisa. Só que em paralelo a isso, eu sempre quis viver coisas diferentes, né? Praticar um hobby novo, aprender uma língua, conseguir economizar mais, mas só faz metas e não realiza nada. E aí, de uma certa forma, eu acabo sentindo que que eu gosto de estar muito confortável, sabe? Eu sou aquele tipo de pessoa que não usa, que ama banhos quentinhos e a zona de conforto. Só que esse ano eu me propus a ser diferente, eu me propus a colocar na zona de risco, de arriscar receber um não, de arriscar ser vista tentando, sabe? De não me importar com as opiniões alheias e, enfim, arriscar de verdade para viver o que eu sempre quis, o que eu todo ano me proponho e não realizo. E é por isso que esse ano eu estou completamente dedicada a fazer dar certo, a mudar de verdade alguns cenários da minha vida, porque eu tenho me sentido infeliz. E se a gente não colocar o pé no chão e caminhar, a gente não chega em lugar nenhum. Então, eu estou me propondo realmente a sair da zona de conforto e viver aquilo que Deus tem preparado, né? E que de alguma forma a gente não alcança por comodismo, sabe? Então eu estou completamente disposta e decidida a fazer esse ano dar certo, a fazer as coisas acontecerem para mim esse ano. Sem vitimismo, sabe? Sem comparação, viver o meu processo e é isso. E para isso eu fiz metas, mas dessa vez com um grande diferencial. Eu tô sendo extremamente realista com minha situação, então, assim, eu não tô colocando metas muito abrangentes, sabe? E eu tô fazendo de uma forma com que eu consiga ver o progresso. E lá no fim do ano eu vou ver aquela meta sendo realizada. Só que aí é que tá. Nenhuma das minhas metas foram do tipo, eu quero aprender inglês, ou eu quero melhorar minha condição financeira, ou eu quero ficar shapeada. Não, tipo, não é tão abrangente assim. E eu vou te mostrar qual foi o processo que eu tive para encaixar as metas na minha rotina, tá? E aproveitando, compartilha, comenta aqui qual é a sua principal meta para esse ano. Curte, comenta, manda esse vídeo para alguém que faz sentido, que você acha que vai fazer sentido ver isso aqui também, porque você não sabe, mas isso daqui já é o processo. Eu já botei o pé na estrada para chegar em algum lugar e eu vou te contar um pouquinho mais na frente. Então vamos juntas, construir nossa nova jornada, nossa Girls Era. Então vamos lá. Quais são as minhas metas e como eu vou torná-las atingíveis esse ano? Eu trouxe aqui para vocês uma lista com 4 itens, 4 coisas que você precisa saber
antes de traçar suas metas. Você precisa ter isso aqui em mente antes de colocar qualquer coisa no papel, tá? Primeira coisa, você tem que ser totalmente honesta com a sua realidade. Não adianta você querer shapear o abdômen, ficar saradona, sendo que você não treina, entendeu? Então, assim, você nunca treinou, você não sabe nem como é que faz os exercícios, você não vai conseguir isso em um ano. Talvez consiga, mas dependendo da forma do seu estado físico, da sua condição e da seu foco para atingir aquilo, você não vai conseguir. Então você tem que ser totalmente honesto consigo mesmo aqui nesse ponto, entendeu? Item 2. Defina o porquê você quer tanto alcançar determinada coisa. Por que você quer tanto trocar de emprego? Por que você quer tanto comprar um apartamento, comprar uma casa, economizar mais? Por que você quer tanto emagrecer? Entendeu? Defina um motivo para você se apegar nele. Porque se você não tem um motivo, é fácil desistir no processo. Item 3. Quebre suas metas em ações diárias. Ou seja, você pretende aumentar a sua renda? Então tá bom. Deixe isso visível no seu dia a dia. Item 4, ajuste a sua rotina. Ou seja, não adianta você falar que quer fazer uma renda extra, sendo que você chega em casa e a primeira coisa que você faz é sentar no sofá e ficar rolando feed, entendeu? Não faz sentido. Se você quer uma renda extra, você vai atrás daquilo que de alguma forma vai funcionar. Ou então você estuda e aprende mais sobre determinada coisa e aplica, ou você, enfim, vai trabalhar, vai fazer qualquer tipo de coisa, entendeu? E aí, se você tem tempo livre e não faz nada, mas depois só fica, eu queria fazer renda extra, queria ganhar mais dinheiro e tal, não sei o quê, não faz sentido, não, você está sendo hipócrita. Tendo isso em mente, vamos partir para as minhas metas, para as metas que eu estipulei esse ano. Então vamos lá, eu dividi por áreas as minhas metas, então são 3 áreas. A primeira delas é melhorar minha condição financeira, a segunda delas é me tornar mais saudável e a terceira é ter uma evolução pessoal. Nossa, Helene, mas quem tá sendo hipócrita aqui é você. Você falou para não fazer meta abrangente, tá fazendo agora? Calma, eu vou destrinchar elas com você. Vamos lá. Primeira meta é melhorar minha condição financeira. E eu vou abrir aqui algo íntimo meu, tá? Para melhorar minha vida financeira, eu tenho que tomar algumas atitudes. E o que mais impede é o fato do meu nome estar negativado. Então, eu quero quitar minhas dívidas esse ano. Se Deus abençoar, eu vou conseguir quitar minhas dívidas, que não é um valor muito alto. E eu quero montar minha reserva de emergência. Destrinchei ela aqui em 2 outras metas: quitar as dívidas e montar minha reserva emergencial de R$ 5.000 esse ano. Então, eu quero fazer essas 2 coisas ao mesmo tempo. Então, eu não coloquei uma reserva emergencial muito alta, porque senão eu não conseguiria fazer nenhum ou outro, entendeu? Eu tenho plena consciência que talvez eu não quite toda a dívida esse ano. Se eu não me engano, ela está totalizando o valor de R$ 7.000. Eu não tenho certeza, mas eu acho que é isso, sem descontos, né? Esse é o valor cheio. Então, eu acho que é um valor que, economizando, eu consigo atingir. Aqui eu já estou sendo mais realista, entendeu? Eu não estou colocando, eu quero juntar R$ 10.000 e eu quero pagar todas as minhas dívidas. Eu tenho consciência que talvez, em relação às dívidas, falte um pouco, falte talvez 30%, mas se der para quitar toda, nossa, glória a Deus por isso. Então, o que eu vou fazer para conseguir quitar minhas dívidas e juntar uma reserva maior? Para isso, eu tenho que fazer renda extra. Para conseguir quitar as dívidas e fazer uma reserva ao mesmo tempo, por mais que seja pequena, eu tenho que ter consciência de algumas coisas. Então, eu tenho que estudar um pouco mais sobre investimento, sobre dinheiro e sobre finanças, para ter essa consciência, para não ser algo que eu faça às cegas. Eu tenho que, assim como diz o primo pobre, abrir mais a torneira e fechar o ralo, ou seja, fazer entrar mais dinheiro e sair menos, ou seja, eu tenho que economizar, eu tenho que ter mais
fontes de rendas, eu tenho que diversificar minhas fontes de rendas e economizar ao máximo. No meu caso, eu trabalho como fotógrafa, então eu quero voltar a divulgar mais o meu trabalho como fotógrafo, postar alguns ensaios e eventos que eu já fiz e não postei por algum motivo, e aí, consequentemente, eu acredito que vai trazer mais clientes. Estou morando na fazenda e a gente está planejando voltar para a cidade. Só que a gente não tem noção, mas quando voltar para a cidade, eu pretendo voltar a vender bolo no pote, porque em um determinado momento deu muito certo. Teve meses que a gente se apertou mais e o dinheiro que eu ganhava dessa fonte de renda supriu muita necessidade nossa. Então, assim, é algo que dá para fazer em paralelo tranquilo. Outra forma de renda que eu pensei, no meu caso, é a criação de conteúdo. Eu estou pretendendo, estou estudando também sobre o GC Creator, então eu tenho planos de entrar nesse mercado e, querendo ou não, aqui o YouTube, se for positivo, não é esse o foco principal do YouTube, mas quem sabe, se Deus abençoar e monetizar esse ano, eu tenho a renda daqui também. Então, essas são as formas de diversificar a minha fonte de renda. Trabalho como fotógrafa. Se der certo e a gente voltar para a cidade, voltar a vender bolo no pote e sobremesas assim. O GC Creator, criação de conteúdo em geral. São esses as minhas habilidades que eu acredito que pode me ajudar a diversificar minha renda. E aí, consequentemente, guardar dinheiro, gastar menos, ter um controle financeiro melhor e economizar todo mês para essas dívidas aos poucos, gradualmente, sabe? Alcançar essas metas gradualmente. Então, em questão da vida financeira, é isso. Como é que eu vou ajustar a minha rotina? Se eu quero trabalhar mais como fotógrafa, eu preciso postar mais os trabalhos que eu tenho, eu preciso melhorar meu portfólio, entendeu? Então, é coisas que eu vejo na minha rotina. É diferente de você falar assim, eu quero melhorar minha fonte de renda. Aqui você já sabe o que você tem que fazer, entendeu? Só basta você fazer. No caso, o que está mais dependioso é em questão de vender bolo, né? Porque depende da gente voltar a morar na cidade. Então, é algo que está meio que de escanteio por enquanto. Mas em relação à criação de conteúdo, cara, eu já tenho uma câmera, entendeu? O que eu preciso melhorar é ter coragem de gravar, basicamente, entendeu? Tenho que fazer meu portfólio. Então, já consigo ver isso na minha rotina. Por exemplo, de sábado eu consigo gravar aqui para o YouTube, eu posso marcar um dia de fazer o meu portfólio, então, de gravar os vídeos para o meu portfólio e aí depois prospectar os clientes, sabe? Isso dá, sim, eu consigo ver eu fazendo isso no dia a dia. Não todos os dias, né? Mas já é diferente de só falar, eu quero trabalhar como GC Creator e não fazer nada para isso, entendeu? Então, em relação à condição financeira, são esses momentos. Meta 2, ser mais saudável. E aí eu abro mais uma vez aqui um pouco da minha intimidade, né? Eu fiz uns exames ano passado, exames de rotina mesmo, e acusou que eu estou com grau de obesidade. Então, eu quero mudar esse cenário, eu quero sair do grau de obesidade. E para isso, o que eu tenho que fazer? Treinar, me alimentar melhor. Minha alimentação não é péssima, mas também não é ótima. Então, eu pretendo comer mais verduras, frutas e saladas na semana, durante a semana, porque, tipo assim, eu como uma vez ou outra, sabe? Então, eu pretendo comer mais verduras durante todos os dias, sabe? Tornar um hábito mesmo. E voltar a fazer atividade física. Eu faço, mas é aquela coisa bem esporádica, eu não peguei para fazer todo dia, não adquiri o hábito de fazer atividade física todos os dias. Então, para mim, é o primordial, assim, porque eu quero, enfim, ter uma qualidade de vida melhor. Querendo ou não, isso impacta na minha vida futura, sabe? Meu Deus, eu morro de medo de engravidar na situação, no peso que eu tô agora. Então, assim, eu quero mudar isso o quanto antes, sabe? Ganhei peso depois que eu casei, então quero começar a correr atrás disso o quanto antes. Aqui a gente tem ser mais saudável, sair do grau de obesidade para me alimentar melhor todos os dias, né? Então, me exercitar já é coisa que eu consigo ver na minha rotina, entendeu? E fazer exames periódicos também para acompanhar minha saúde. Eu quero ser uma pessoa que tá sempre atenta quanto a isso. Eu não quero ser aquele tipo de pessoa que nem lembra a última vez que fez um check-up geral, entendeu? Então, eu quero melhorar esse ponto em relação à minha saúde. E não só em relação ao peso, acompanhar a minha saúde de um modelo geral, entendeu? Em relação a, vamos supor, dentista, psicólogo, nutricionista, né, que, enfim, envolve isso. Ver a minha saúde em um contexto geral, entende? Não só por estética, mas por qualidade de vida. Eu tenho 1,70 m de altura e eu tô pesando, o meu máximo que eu já cheguei a pesar foi, se eu não me engano, 93 quilos. Atualmente eu tô com 91, pouco menos, né? A minha meta é 75 quilos, que eu acho que era isso que eu pesava mais ou menos.
Então, prezo mais pela qualidade de vida, porque no peso que eu tô, eu já sinto dores enfim, já não tem sido confortável viver. Inclusive, vou gravar um vídeo falando mais sobre o meu processo de emagrecimento, quais são as minhas expectativas, minhas metas e o que eu pretendo fazer, quais são os esportes que eu vou praticar, qual vai ser a alimentação que eu vou ter. Enfim, eu pretendo fazer um vídeo falando mais sobre isso. Se você quiser acompanhar, comenta aqui e me fala que eu trago mais detalhado também. Então, eu dividi em períodos essas metas. Eu não vou falar assim, eu quero perder 20 quilos até o fim do ano, porque fica muito abrangente, seu cérebro não consegue associar cada coisa, entendeu? Então, até o meu aniversário eu quero perder no máximo 3 quilos, no máximo 5, né? Mas se perder 3, pra mim tá ótimo. Eu quero perder 3 quilos, então, até o meio do ano, se eu não me engano, eu quero ter perdido 10. E aí, até o fim do ano, 15 ou 20. Então, em relação à saúde, é isso. E quanto à evolução pessoal, o que eu quis dizer com evolução pessoal? Eu sou uma pessoa que eu sou muito estressada, um tanto negativa, sabe? E eu quero mudar isso. Eu quero ser mais delicada, de uma certa forma, mais carinhosa com meu esposo. Eu rastreio o meu ciclo e aí eu registro todo o meu humor conforme os dias, né? Pessoal, eu tô muito negativa, muito negativa. Tipo, 70% do meu humor é negativo durante um mês. Então, assim, é uma coisa que eu quero mudar, eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero ler mais a Bíblia, eu quero me aproximar mais de Deus. Então, as metas que envolvem isso é ser mais paciente, sabe? Por exemplo, assim, meu marido me estressa muito. Com algumas coisinhas, sabe? Ele é aquele típico engraçadinho, então não é que eu não vou me estressar facilmente, mas levar a vida mais leve, sabe? Tentar olhar mais o lado positivo das coisas e, enfim, olhar mais as coisas boas que têm acontecido no meu dia a dia. Não, eu posso estar feliz o que for, mas se algo, vamos supor, choveu e aí no caminho do serviço molhou minha calça, meu Deus, aquilo estraga meu dia. Então, assim, eu quero olhar mais o lado positivo da vida. Então, como é que eu vou fazer isso durante todos os dias, sabe? Eu vou continuar, como eu falei, eu rastreio o meu ciclo e aí eu vou tirar um momento todos os dias para listar 3 coisas boas, sabe? E aí no fim da semana eu vou conseguir ver, eu vou conseguir adaptar o meu olhar a ver mais o lado positivo, as coisas boas que vêm acontecendo, sabe? E quando eu for comentar sobre alguma coisa, por exemplo, eu estou numa conversa com algumas amigas ou familiares mesmo, pensar 2 vezes antes de falar, sabe? Não falar qualquer coisa que venha na cabeça, porque o que vai vir naturalmente são coisas negativas. Então, se eu pensar e filtrar esses pensamentos negativos, essas mini críticas, sabe? Eu vou começar a mudar esse meu pensamento, sabe? Julgar menos as pessoas, falar menos da vida dos outros, começar a viver mais a minha vida. É uma coisa que eu tenho almejado muito, só que, enfim, por costume, por naturalidade já do meu cérebro pensar assim, acaba que eu não faço. Então, quanto a isso, eu quero ler mais a Bíblia, eu quero entender mais sobre a Bíblia mesmo. Eu não tenho um costume muito de ler, e aí eu quero adquirir esse costume. Eu quero voltar a ler, eu amo ler. Só que eu não tenho o costume de ler a Bíblia, mas eu amo ler livros de romance, por exemplo, e eu também quero ler mais sobre outras coisas. Então, só que eu amo ler, só que eu não tenho lido, então eu quero voltar a esse hábito. É tanto que esse ano eu me propus a ler 2 livros por mês. Eu já falei janeiro e fevereiro. Só que para mim o que vai importar é no final do ano ter lido 24 livros. Então eu já li um, na verdade. E eu quero continuar lendo, quero retornar esse hábito meu, sabe? Eu quero praticar novos hobbies. Então, isso são coisas que eu acredito que de alguma forma vai me fazer viver mais a minha vida, olhar mais para as pequenas coisas e me sentir melhor, sabe? Enfim, eu quero cuidar mais da minha aparência também. Eu sinto que de alguma forma no decorrer, eu tenho 2 anos de casado, então eu sinto que de alguma forma no decorrer desses 2 anos eu me desleixei um pouco, não muito, mas me desleixei um pouco, quero voltar a me cuidar mais, sabe, em relação ao meu cabelo, em relação à minha pele, eu quero voltar a ter um cuidado maior comigo. Aqui, no caso, a evolução pessoal envolve muita coisa, de uma forma geral. Eu quero feminilidade maior, né, aumentada.
eu quero praticar novos hobbies e com hobbies eu já tenho começado, eu comprei quebra-cabeça, que eu acho que é tipo um, um, um passatempo muito legal, sabe? Eu quero diminuir meu tempo de tela, então eu tenho investido nessas outras coisas, leitura, hobbies, no caso quebra-cabeça, né? Eu comprei um e eu não terminei de montar ainda, mas já diminuiu bastante minha ansiedade. Então eu quero comprar outros quebra-cabeça. Eu comprei um de 500 peças, mini. Meu Deus, ele tem me dado uma dor de cabeça de montar, mas tem sido prazeroso, sabe? Eu quero ter mais tempo de qualidade com meu esposo, então planejar datas comemorativas, sabe? Fazer um jantar romântico. Não necessariamente uma data especial, mas esporadicamente, por exemplo, em um fim de semana, eu planejar alguma coisa, sabe? E de uma forma geral é isso. E aí, como é que eu posso fazer isso durante a semana, né? Na minha rotina, em relação à minha autoestima? Eu posso cuidar mais de mim, tipo, tirar um dia pra banho premium, sabe? Aquele dia que você faz tudo, arruma cabelo, arruma unha, arruma sobrancelha. E aí, como eu quero economizar, eu vou ter que aprender a fazer essas coisas. Por exemplo, sobrancelha. Eu mesma fazer, entendeu? Eu mesma arrumar minhas unhas. Em algumas coisas tem como a gente aprender e fazer, e outras não. Então, no que eu conseguir fazer sozinha, aprender e fazer, eu vou fazer pra economizar, pra não interferir na minha outra meta, entendeu? Então, é mais sobre isso. As minhas metas e melhorar minha dicção também. Minha dicção, eu não sei, eu não falava tão errado, eu não gaguejava tanto. Eu tenho muito vício linguístico com esses não sei o quê. Então eu quero melhorar isso também, sabe? E eu acredito que aqui o canal no YouTube, pra mim, o canal no YouTube foi mais como vendo isso, registrando a minha evolução como pessoa, sabe? Enfim, eu poder olhar daqui, sei lá, 6 meses, um ano, e ver o quanto eu consegui mudar, sabe? E de uma forma também me comprometer com outras pessoas, porque eu sou aquele tipo de pessoa que sempre se preocupa mais com o outro, que doa mais tempo pro outro, ao invés de pra mim mesma, e consequentemente acabo me botando de lado de uma certa forma, né? Então, assim, eu quero tirar mais tempo pra cuidar de mim, eu quero me priorizar também, eu quero comprar mais coisas pra mim, porque, por exemplo, assim, um detalhe importante. Sempre que eu vou comprar alguma coisa, eu compro alguma coisa pra outra pessoa, e faz tempo que eu não comprava nada pra mim. Por exemplo, eu ia fazer alguma compra na Shopee, ou enfim, nesses marketplaces, né? Eu comprava, por exemplo, eu comprei algumas calças pro meu esposo, e eu tava precisando de calça, eu comprei calça pra ele. E de presente, em relação a datas comemorativas, como aniversário, essas coisas, eu gosto muito de presentear. Eu recebo também, mas quando se trata de mim, em relação a mim mesma, eu sempre me coloco em segundo lugar, sabe? Então eu quero começar, não ser egoísta, não quero me tornar egoísta, mas eu quero olhar mais pra mim também. Enfim, e a forma como eu vou me cuidar durante esse período, sabe? Não procrastinar, por exemplo, em lavar meu cabelo, porque hoje mesmo eu quero lavar meu cabelo, ele tá bonitinho aqui, mas eu quero lavar ele. E querendo ou não, gente, é coisa que a gente posterga um pouco. Eu postergo até onde der, sabe? Então eu quero voltar a usar mais meu cabelo solto. Eu tô com muitas espinhas, então eu quero fazer skincare. Mesmo que isso demande um pouco mais de tempo, um pouco mais de dinheiro, eu quero ter um cuidado maior comigo, sabe? Com a minha pele e tal. Então, são esses pequenos detalhes que juntando tudo, eu vou ver uma evolução lá mais pra frente, entendeu? Ler mais, fazer mais hobbies, gastar mais tempo pensando na minha vida e não no que as outras pessoas vão achar se me ver fazendo isso, ou o que fulano vai pensar quando se achar algum vídeo meu, entendeu? Eu quero começar a viver mais a minha vida. E não sei se isso faz sentido pra vocês, talvez eu esteja só jogando palavras ao vento, mas é isso que eu tenho me sentido, sabe? Eu tenho me sentido um tanto só. Quando eu me casei, eu vim pra uma cidade onde eu não conhecia ninguém. Assim, quem eu conhecia era a família do meu esposo. Eu me mudei de cidade, né? Então, assim, eu nunca fui uma pessoa muito aberta a amizades. Aliás, eu nunca fui uma pessoa de fazer amizades com muita facilidade. Então, consequentemente, eu me sinto um pouco mais só, sabe? E eu também quero estar aberta a fazer mais amizades. Eu nunca fui uma pessoa de muitas amizades, mas eu quero me abrir mais, sabe? Não sei ainda como é que eu posso fazer isso, mas eu acho que se encaixa nesse quesito também de evolução pessoal. Eu tava falando, o canal no YouTube pra mim vai servir justamente pra isso, sabe? Pra eu me comprometer com uma outra pessoa também. Então, eu me comprometendo aqui com vocês e a gente se apoiando, eu acredito que eu vou ter mais aquela coisa de trazer updates aqui e falar, nossa, meninas, esse mês eu consegui quitar mais uma dívida, esse mês eu consegui juntar tanto, entendeu? Então, o YouTube aqui pra mim vai ser mais como uma forma de registrar, documentar a minha jornada, né? E de me comprometer com alguém além de mim mesma. Não deixar só internamente, abrir as minhas metas para outras pessoas e, consequentemente, me comprometer com elas. Então, foi esse o vídeo, tá? Aproveita, me diz o que você achou aqui. Deve ter ficado um vídeo muito longo, acredito que eu vou sofrer um pouquinho na edição, mas me conta o que você achou, me conta quais são suas metas para esse ano, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, me fala aqui, me fala o que você quer ver mais por aqui também, eu tô começando aqui, então é um mundo novo para mim. Compartilha se você acha que faz sentido alguém ver esse vídeo também, e deixa o like, tá? Se inscreve, e é isso. Um beijo, e nos vemos no próximo vídeo. Tchau! Tchau pro pessoal. Gente, ela tá zangada. Mas também, né?
Tchau, pessoal. Primeiro vídeo gravado.